Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Giba, seu aconselhador financeiro, e hoje eu vou falar de um assunto bem polêmico: financia ou paga aluguel. Mas aqui eu vou falar com base em fatos reais, o que realmente eu fiz e o que dá certo ou não dá certo. Então vamos lá. Muitos gurus que têm aí milhões na conta, né, fica dando as dicas, né? Enquanto você aluga, você paga aluguel, você vai e investe para depois comprar um imóvel à vista. Mas talvez ele não se lembre, né? Como a maioria das pessoas assalariadas vivem, né? Que Malemar tem o dinheiro aí para poder pagar o aluguel, né? Quanto mais investir para depois comprar um imóvel à vista. Então, uma regra básica e anti-intuitiva, pode parecer de início, é o seguinte: se você tem dinheiro para comprar um imóvel à vista, você não compra. Se você não tem dinheiro para comprar um imóvel à vista, aí você compra. Beleza? Por quê? Já vou explicar nesse vídeo aqui o porquê. Mas antes aqui de cair já para a parte financeira, tem a parte pessoal também, que você tem que refletir, você, e se você for uma família, você com a sua esposa, né? Refletir alguns aspectos, algumas perguntas, na verdade, para você responder e ver se está no seu momento de financiar o imóvel ou não. Como, por exemplo, eu quero estabilidade ou não, eu não sei se eu vou ficar nessa cidade ainda e eu quero conhecer outros lugares, né? Então, por exemplo, se você quer, pensando em financiamento, se você quer estabilidade, se você já definiu um lugar para morar, vai para o financiamento. Se você gosta de personalizar o lugar do jeito que é seu, seria um financiamento. Se você está compromissado em assumir uma dívida a longo prazo, um compromisso a longo prazo, é o financiamento. Mas agora, você fala, não, pô, tô novo ainda, quero conhecer outros lugares, conhecer outras cidades, eu não quero me fixar num lugar, aí o aluguel é melhor, porque você não tem aquele compromisso, né? Você sai, paga a taxa, né? Deixa o imóvel em ordem, né? Pinta ali, deixa o imóvel em ordem e sai. Você também não compromete a sua renda de forma a longo prazo, porque você tem ali os contratos de aluguel por alguns anos e beleza. Né? E você tem a opção de, às vezes, ficou caro um aluguel, você vai para um outro lugar mais barato, ou não, agora eu quero para um lugar melhor, você pega um aluguel mais caro também, né? E às vezes nesse momento também você não quer assumir um compromisso de longo prazo, porque você quer investir às vezes em você quer investir em um curso, você quer investir na sua formação, né? Então, antes de números, tem que pensar nisso aí, tá? Então vamos considerar a seguinte situação: um imóvel de 160 mil reais, um apartamento, tá? Por que apartamento? Porque o apartamento é mais padrãozinho, né? A casa você consegue personificar e aí varia bem o valor. Então, um apartamento de 160 mil reais, 2 quartos. E uma renda familiar de 4 mil reais, tá? Um aluguel desse imóvel, pelo menos aqui na região, onde eu moro, ele sai na faixa de 800 reais até R$1.000. Depende muito, pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas na faixa de 800 a 1.000. Tá? E como eu já falei, hoje em dia você tem até o seguro fiança que é via cartão, você nem tem muita preocupação, tá muito fácil alugar. Se você tem uma conta boa aí, né? É muito fácil alugar um imóvel, né? Via cartão de crédito, beleza, você já está lá dentro do seu imóvel, beleza? Agora, esse mesmo imóvel, 160 mil, guarda esse valor, 160 mil, com uma renda de novo de 4 mil reais, se você for financiar, tá? Você, no mínimo, vai ter que ter um dinheiro para a entrada desse imóvel. Então vamos considerar que no mínimo, que é o mínimo que eles pedem, são 20%. Então 20%, 16 mil. E agora, como faz essa conta aí? 16 vezes 16, 32. 32 mil reais. Né? 10%, 160, 16, tá? 32 mil reais no mínimo de entrada você tem que ter. Tá, e tira esse dinheiro da onde? Ué, pode ser do seu FGTS, se for o seu primeiro imóvel, tá? Ou de um carro, ou dos dois. Lembrando que quanto mais você dá na entrada, menor vai ficar a prestação. Mas vou considerar os 20% aí. Tá? Então, 20% de entrada. Se você conseguir pegar o Minha Casa Minha Vida, ele vai ficar aí na faixa aí da parcela aí de uns 900 a R$1.000. Se você pegar eu confundo, o SBP, que é o Sistema Brasileiro, né? Acho que é esse aí mesmo, depois qualquer coisa eu corrijo aqui embaixo, de financiamento imobiliário, você vai ter que dar uma entrada um pouco maior, possivelmente por causa do seu salário, tá? Então você vai ter que dar aí uns 50 mil, que aí também vai ser FGTS, carro, mais o que você conseguir juntar aí. Só que a parcela vai ficar muito próxima, vai ficar entre R$1.000 a R$1.200. Então nota que a parcela em si, de 800 a 1.000 do aluguel,
E do financiamento de 1.000 a 1.200, pô, de 800 a 1.200, 50% a mais, né? Mas vamos lá. Não é tanta diferença assim, você consegue no seu dia a dia fazer alguns ajustes para ela encaixar no seu orçamento, tá? Mas vamos aqui. O que que você agora tem que pensar? De novo, voltar para aquelas perguntas. Eu quero me fixar ou não? Eu quero um compromisso de longo prazo, vender a minha alma por 420 meses ou não? Eu quero ter liberdade de escolher onde morar, mudar para vários locais. Estou compromissado? É o momento agora de financiar? Então são essas perguntas básicas que você tem que responder antes de falar, não, Gil, eu tenho dinheiro lá, vou comprar essa casa que eu vou financiar em 420 meses, que você não vai demorar depois todo esse tempo a pagar, e eu vou te explicar também depois como você vai fazer isso em um outro vídeo, senão vai ficar bitela pra caramba esse vídeo aqui, fica muito grande. Então a primeira coisa é isso, eu quero me fixar? Não, não quero me fixar. Ah, eu quero me fixar. Não, beleza, eu gosto da cidade aqui onde eu estou morando, eu quero uma casa aqui. Beleza, então bora para o financiamento. Aí você tem que lembrar, eu tenho condição para financiar esse imóvel, então qualquer condição mínima, teu salário, tá? Teu dinheiro da entrada, mais as taxas. Sim, senhoras e senhores, tem as taxas, que é o quê? IBT, ITBI, né? Eu sempre inverto, que varia aí de cidade para cidade, então pode ser de 3% a 8%, se eu não me engano, e cartório. Então você coloca do valor do imóvel, para ter sobra, tá? Coloca uns 10% de taxas. Então, mais uns 16 mil. Então, tem uns 32 mais 16 mil lá, vai somando aí. Bota a calculadorinha aí. Beleza? Para quê? Para quando você for, se você decidiu financiar um imóvel, você não ter surpresa. Né? Nossa, não sabia dessa taxa, e daí vai tirar dinheiro da onde? Beleza? Outra coisa, as taxas de juros de financiamento imobiliário varia muito de banco para banco. Então, não tenha vergonha não, filho. Vai de banco em banco e faz simulação, pede uma simulação de financiamento de banco em banco. Depois você escolhe aquele que é melhor para você. E sim, você, às vezes, contratando, levando o seu salário para um banco, contratando algum serviço que não te gere taxa. Isso é importante. Se não sai mais caro o pão que o moio que o pão, enfim. Você vai conseguir reduzir um pouquinho essas taxas de juros. Tá? E se você conseguir se encaixar no Minha Casa Minha Vida, que agora nem sei como, eu acho que continua Minha Casa Minha Vida, você paga a taxa menor ainda. Então, depois eu vou pegar os valores aqui, mas se eu não estou enganado, Minha Casa Minha Vida, você vai pagar uma faixa de 6% a 7% de juros ao ano. Tá? Enquanto o sistema brasileiro lá de financiamento, você vai pagar de 9% a 10%. Então, é uma diferença gritante, 50% da taxa de juros aí. Tá? Por isso que você tem que dar uma entrada maior. Agora, se você tem um salário acima de 4 mil, possivelmente essa entrada vai ser menor. Tá bom? De novo, são simulações só para você ter uma ordem de grandeza e como você vai trabalhar a sua lógica para você financiar ou não. Fechou? Agora, aqui, um outro raciocínio. Pensa o seguinte, pô, eu estou com dúvida se eu financio ou não. Eu estou querendo financiar, mas ainda estou em dúvida. Eu estou também. Eu não sei se eu alugo ou não. Pensa o seguinte, a prestação do aluguel, tá? Ela só tende a aumentar, certo? No mínimo não vai ter aumento. Então, se você está pagando hoje R$800 por mês, possivelmente daqui 10 anos você vai estar pagando mais que R$800 por mês, tá? Agora, se você financiou um imóvel, tá? E você começou a pagar 1.200 e você pegou pela tabela saque, não pega price não, pega pela saque, que é o que você começa a pagar mais depois a taxa de juros começa a diminuir. O que acontece? Daqui a 10 anos você não vai estar pagando 1.200, você vai estar pagando menos, possivelmente uns R$900, aí vai depender do que você contratou ali, tá bom? Não tem como falar agora assim de bate-pronto para você. Então nota o seguinte, no financiamento você começa pagando parcelas maiores, né? E ela vai decaindo, ao contrário do financiamento, que você começa com uma parcela não tão menor, mas ela vai acabar subindo, porque paga taxa de juros, GPM, essas coisas tudo, tá? Essa é só doutrina aqui, depois a gente vai conversando. Então, a parte de financiamento tem essa, você vai usar um dinheiro, o FGTS, por exemplo, se for CLT, você vai usar esse dinheiro que está lá parado, rendendo 3% ao ano, não sei se vão mudar a lei agora ou não, espero que sim. Né? Então, ou seja, um dinheiro que está ali parado, que vai estar rendendo pouco, você vai usar esse dinheiro como entrada para um imóvel, ou parte da entrada do imóvel, lembra que você depois tem que pagar as taxas também, com recurso próprio, tá? E a parcela, ela vai diminuindo, tá?
Aí você vai estar pagando algo que é seu. Sim, é seu depois que você quitar. Depois que você quitar, você vai lá no cartório e passa para o seu nome. Porque até você não quitar esse imóvel, é do banco. Beleza? Então você está pagando algo que será seu. Ao passo que o aluguel, se você está pagando hoje 800, daqui a alguns anos vai estar aumentando esse valor de aluguel. Tá? É só ver como aumentou nos últimos anos aí a questão do aluguel, você já consegue ter uma noção. Então tem isso também. Né? Durante ao longo do tempo, onde você está mais jovem, você tem mais poder, mais ânimo para trabalhar, fazer aqueles bicos, aqueles extras, você vai estar pagando uma taxa maior, mas ao mesmo tempo você consegue, né? Depois ao longo do tempo, tá diminuindo esses valores aí, tá? Agora, a pergunta, tá, Giba, e o que você fez? O que eu fiz? Quando eu era pequeno lá em Piracicaba, mentira, vou começar um pouquinho antes, bem depois, uns 20 anos depois. Quando eu casei com a Rafa, isso em 2007, tá? Faz as contas aí. De início a gente foi ver financiamento imobiliário, a gente foi ver financiamento de apartamento, financiamento de casa, mas a gente ainda estava em dúvida, porque eu estava tinha acabado de entrar na graduação, a Rafa já estava se formando, a gente estava pensando em mudar para algumas outras cidades aqui também, a gente não estava pensando em ficar aqui em Piracicaba. Então a gente queria financiar, mas ao mesmo tempo a gente barrou umas coisas bestas assim que a gente acabou não querendo financiar, tá? Então, o que a gente fez? A gente foi conhecer, fomos experimentar. Então, logo que a gente casou, a gente alugou uma casinha piquititica. Um quarto, sala, cozinha, banheiro, pau, mas era uma delícia. Você limpava a casa assim em minutos, né? E segura, tal. Então, a gente morou numa casa pequena. Depois a gente mudou para a casa da mãe dela, onde era uma casa grande, com um quintal grande, que demandava tempo para você fazer a limpeza. Depois a gente foi em São Vicente, onde a gente morou num sobrado, então a gente teve experiência de morar numa casa pequena, numa casa grande, num sobrado, e depois a gente foi morar em Santos, num outro apartamento. Aí depois de Santos a gente voltou em Piracicaba e alugamos outra casa grande, mas beleza. Aí foi em 2015, na verdade final de 2015 para 2016, que a gente decidiu financiar o imóvel. Eu já tinha um bom valor aí de FGTS para dar de entrada, então eu tinha um bom período para usar o FGTS, então a gente decidiu. Aí a gente acabou decidindo por casa, tá? A gente fez casa mais construção. Resumo da obra, a gente financiou a casa, tá? Foi 170 mil, a minha casa, só a casa com o terreno, tá? Depois eu tive que gastar com muro, gastar com portão, gastar com garagem, enfim, tá? Só que isso foi em 2016, em 2020 nós quitamos a casa. Oh, vocês são milionários. Não, a gente usou o poder de juro composto que tem no financiamento, é ao contrário para a gente. Então, depois de já um ano pagando a casa, né, eu recebi um dinheiro, 8 mil reais, e assim, pô, eu pagava 1.200, a gente achou que ia bater umas 8 parcelas. Não, a gente já bateu, deu mais de anos, deu uns 5 anos retroativo, porque as últimas parcelas eram uns 200 reais. Então a gente viu que, se a gente conseguisse amortizar esses valores, ia descer muito rápido. Enfim, depois eu vou colocar uma foto aqui do nosso planejamento de compra e do nosso planejamento de quitação de casa. Você vê que não é nada muito elaborado, não. O que vale mais é a questão da ação. Então, na questão de um ano que a gente decidiu quitar o imóvel, a gente quitou o imóvel. Mas, como eu falei, isso fica para um outro vídeo, senão vai ficar muito longo aqui. Em resumo, hoje eu moro na casa que eu comprei? Não. Hoje a gente colocou a nossa casa para alugar e a gente mora no apartamento. Por que no apartamento? Porque o apartamento ele te dá segurança e te dá algumas questões que a casa não tem, que nem, por exemplo, o condomínio que a gente mora hoje, ele tem portaria 24 horas, então ele recebe suas mercadorias. Ele tem piscina, você não precisa ficar limpando piscina. A gente morou em chácara também, tá? Não precisa ficar morando em piscina, não precisa ficar limpando piscina, não tem que ficar cortando grama. Então, o benefício de você pagar um condomínio é que ele te dá as condições para você morar, como piscina, recepção, né? Receber as mercadorias para você, que muitas vezes você não está ali, né? Quem nunca, né? Puta merda, tá chegando coisa do... E eu não tô lá, né, para receber. Aí tem que ficar procurando com os vizinhos. Então, hoje, a gente mora nesse apartamento, onde a gente paga X, e a nossa casa está alugada por 2x. Então, basicamente, hoje sim eu posso financiar, eu tenho meu imóvel, onde o aluguel dele é uma renda passiva, né, que paga o nosso aluguel, tá? Então,
Depois eu até entrar na questão de valores, tá? Então, o preço médio de um aluguel de imóvel é 0,5% do valor do imóvel, tá? Nem vou falar agora sobre vender imóvel, se vale a pena investir o valor do imóvel. Desse ponto de vista, não vai ficar grande demais esse vídeo aqui. Mas hoje é isso. Hoje a gente teve a opção, como a casa é nossa, está quitada, a gente teve a opção de colocar a casa para alugar, que é um bairro muito bom, a gente acertou muito a mão nessa casa, que foi num bairro que cresceu muito bem, estruturado. Então, ele tem um valor agregado muito alto ali nessa casa, e a gente conseguiu um valor alto de aluguel que é possível pagar o nosso aluguel, pagar o condomínio, pagar o aluguel e ainda sobra um dinheiro para a gente investir, tá? E é isso. Então, nota que é tudo uma jornada. Se eu fosse lá em 2016, né, melhor antes ainda, em 2007, falar, nossa, vou fazer tudo isso aqui, será que eu consigo fazer isso aqui? Talvez você ia desistir. Por isso que eu falo, responda aquelas 3 perguntas. Eu quero me fixar ou não? Eu quero assumir um compromisso de longo prazo ou não? E principalmente, testa. Você já morou em casa, já morou em apartamento? Eu tinha uma resistência muito grande com o apartamento. Hoje, eu para sair do apartamento vai ser difícil. Esse não vai ser tão difícil, né? Porque depois a gente vai ter umas mudanças aí, tá? Mas assim, pelo benefício que dá. Então, acho que tudo do momento da sua vida, você tem que ir planejando. Experimenta, tá? E pega agora tudo. Pega um bloquinho, se você não fez isso, pega um bloquinho, volta o vídeo, anota os principais pontos e dá uma olhada nisso. Tá bom? Vê se faz sentido para você financiar, vê se faz sentido para você alugar, porque assim, cada um tem sua história de vida e isso tem que ser respeitado. Então não adianta falar para você, olha, o melhor é fazer isso, olha, o melhor é fazer aquilo. Por quê? Porque vai de cada um. Lembra que eu falei lá da frase intuitiva, se você tem o dinheiro do imóvel à vista, você aluga, e se você não tem, financia? Porque hoje a casa minha vale 400 mil, 0,5% seria 2 mil, ela está alugada por menos. Então, se eu vendesse a casa, 0,5% em qualquer lugar, você consegue 0,5% de rendimento. Ela pagaria um aluguel maior ainda, tá? Mas enfim, esse é assunto para outra coisa. Eu acho que eu vou cortar essa parte aí. Então, cada decisão é uma decisão. Então, nota tudo certinho, vê o que faz sentido para você ou não, porque é a sua história com a sua esposa, com o seu marido, né? Que vocês vão construir. E toma a decisão baseada nisso. Não vai pelo impulso, para depois não se arrepender. Belezinha? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreva aí no canal e compartilha com aqueles amigos seus que estão na dúvida se financia ou não. Tá? Se faltou alguma coisa que você queria saber sobre o financiamento, que eu não consegui abordar, manda aqui nos comentários, comenta aqui se você gostou do vídeo, se você achou onde que você consegue fazer simulações, qualquer coisa eu vou colocar na descrição do vídeo, onde fazer o site, tá? Endereço para você fazer simulações com banco. Eu não vou falar a marca do banco, né? Mas vocês vão ver lá que é o que mais financia imóvel no Brasil, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por estar aqui. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e compartilha para aquela pessoa que você sabe que está em dúvida se financia ou não imóvel. Fechou? Tamo junto. Valeu, obrigado. E lembre-se, você só perde para você. Foi.